Você gosta de assistir séries de TV? Provavelmente você deve ter as suas séries favoritas. Aliás, se você não assiste séries, deveria assistir, porque tem séries muito legais, séries que valem muito a pena e séries que vão agregar muito para o seu conhecimento e até para as suas horas de lazer. Eu gostava muito, quer dizer, gosto ainda hoje, da série House of Cards, que é uma série de política dos Estados Unidos, fantástica, como também gosto muito da série The Crown, mostrando a Rainha Elizabeth, a família britânica, que também é uma série fabulosa, muito bem interpretada, uma série absolutamente interessante. Mas hoje eu tenho nessa minha lista uma nova série que eu colocaria entre as séries que eu mais gostei de assistir. E é uma série que vai ter continuidade. E eu prometo não dar spoiler para você que ainda não viu, ou dar o mínimo de spoiler possível para que você entenda essa dica, que é a série The Handmaid's Tale, ou, como você preferir em português, O Conto da Aia. Se você ainda não assistiu às 4 temporadas dessa série e vai estrear daqui a pouco a 5ª temporada, você tem que assistir essa série. É claro que esse canal não é um canal de seriados, de filmes, embora sejam muito interessantes os canais que têm essa temática, mas há um motivo para eu indicar e falar com você sobre essa série aqui num canal de teologia, que trata de assuntos teológicos, assuntos de religiosidade, porque essa é uma série que trata exatamente disso. O Conto da Aia é uma série brilhante, é uma série que você deve assistir, porque não só é entretenimento, como também vai te levar à reflexão de coisas importantíssimas e vai te ajudar a entender algumas coisas que tem na mentalidade, principalmente na mentalidade mais conservadora no Brasil. Claro, nem todo conservador pensa assim, mas nos setores mais fundamentalistas tem muita coisa que explica quando você assiste aquela série. E mais ainda, o que poderia acontecer com o Brasil se porventura amanhã ou depois o Brasil fosse governado por fundamentalistas cristãos. Pois é, então deixa eu contar para você mais ou menos como funciona essa série The Handmaid's Tale, O Conto da Aia. Primeiro que é uma série que tem um teor de suspense, drama, né? A categoria em que ela se encontra é drama, e aliás é uma série bastante dramática mesmo. Já vou lhe avisando antes de você assistir que é uma série pesada. Não apenas pesada com cenas de sexualidade, mas principalmente pesada do ponto de vista psicológico, porque mexe bastante com algumas questões e vai fazer você refletir sobre algumas questões bastante interessantes. A série tem como trio de protagonistas, né, que são 3 atores, 2 atrizes e um ator, que trabalham excepcionalmente bem nessa série. Inclusive a protagonista principal já foi premiada 2 vezes com o Emmy. A série teve outras indicações para prêmios importantes. É uma série muito bem feita e muito bem atuada pelo trio de protagonistas. A atriz principal é a Elisabeth Moss, que faz o papel da aia principal, chamada June Osborne. Ela já foi premiada com o Emmy 2 vezes, é uma excelente atriz, tem feito um trabalho recente agora com o ator Wagner Moura, o ator brasileiro Wagner Moura, e faz uma atuação brilhante, uma atuação eloquente nessa série, dramática, ao mesmo tempo que com muita força, com muita inteligência, a sua personagem, que tenta sobreviver da forma mais aguerrida que ela consegue naquele cenário caótico, e é uma atriz que faz um trabalho excepcional. Também a Ivone Strahovski, que faz o papel de Serena Waterford,
que é a esposa do comandante Waterford, que recebe a June Osborne na sua casa como aia, e a Yvonne Strahovich é uma atriz australiana que interpreta uma vilã de uma maneira espetacular nessa série, que envolve um certo sadismo nela, que ao mesmo tempo em que ela demonstra ser uma mulher forte, uma mulher convicta, uma mulher de posições definidas, ao mesmo tempo você percebe no seu olhar um drama de quem está sofrendo, mas sofrendo em silêncio, e que tem muita coisa a perder caso extravase aquele seu sofrimento, e portanto ela tem uma crise consigo mesma de tentar calar esse drama, de calar esse sofrimento que ela tem internamente, ao mesmo tempo que ela tem muita malícia, né? Que ela tem muita maldade, muita parte em tudo que está acontecendo. E o ator, que é o comandante Fred Waterford, que é interpretado pelo Joseph Fiennes, talvez o ator mais conhecido dessa série. O Joseph Fiennes, inclusive, já interpretou Shakespeare Apaixonado, e um filme que você deve lembrar do Joseph Fiennes é que ele faz o papel de Martinho Lutero no filme mais recente que fizeram sobre Lutero. E ele sai do papel do reformador para ser um grande pilantra, um grande perverso, um religioso super conservador, mas que nos bastidores tem uma vida totalmente contrária com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele defende. Aliás, essa é uma definição para muitos, não todos, claro, mas para muitos conservadores, principalmente os fundamentalistas, são aqueles que fazem no particular o que eles proíbem em público. E esse é o papel do comandante Waterford, interpretado brilhantemente, dá uma certa raiva dele na sua interpretação, de tão boa que é, porque ele faz um papel maldoso, um cara mau, um cara que alterna sentimentos, um cara sádico, um cara perverso, que é o comandante Waterford. E todo o elenco secundário, vamos dizer assim, é um excelente elenco, tem outros atores e atrizes que fazem papéis que, ainda que não sejam protagonistas, mas fazem papéis de coadjuvantes muito importantes para a série, e tem atuações brilhantes de vários e vários personagens numa série que é muito bem dirigida também. Para você entender o que se trata a série, é o seguinte: um grupo de fundamentalistas cristãos faz um golpe religioso, político e militar. É um grande perigo envolver fundamentalistas religiosos com poderio militar e com um golpe de Estado, com golpes políticos. Eles fazem um golpe nos Estados Unidos, principalmente ali na costa oeste, né, onde começa as 13 colônias, quando começa a formação dos Estados Unidos, é aquela região de Washington e chega até próximo de Boston. Aliás, na série mostra os conflitos armados pela conquista da cidade de Boston. Então, esse grupo, que era uma potência militar, grupo religioso, que se torna uma potência militar, você entende o perigo disso? Grupo fundamentalista religioso armado, é super perigoso isso. E eles tomam o controle de boa parte do que é os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tem que se mudar de lá, mudar de Washington, e eles estabelecem uma república teocrática que é chamada República de Gilead. Aliás, você vai encontrar muitos pontos dessa estrutura com temas bíblicos, com nomenclaturas bíblicas. E o governo que eles estabelecem, no que era parte dos Estados Unidos, se chama República de Gilead. A República de Gilead é uma república fundamentalista cristã, que tem um comandante supremo, que é o líder dessa república, e ela é organizada em alguns distritos. E em cada um desses distritos tem um conselho de comandantes, de 12 comandantes, como as tribos, como os apóstolos, e esses comandantes tomam as rédeas e as decisões
que serão executadas nesse distrito. A série também é muito interessante porque ela se desenvolve com a seguinte temática: os homens podem tudo e não há leis praticamente que impedem os homens, né? Embora alguns deles, quando são expostos, acabam se dando mal. Mas os homens podem ser comandantes gerais, comandantes dos seus distritos. Os homens atuam também na segurança, porque é um lugar fortemente militarizado. E tem também os homens que atuam como olhos. Olhos é uma função específica, porque são pessoas que funcionam como olheiros mesmo, né? Em algumas casas de comandantes, e eles denunciam alguns desvios de conduta, seja de quem for, para as autoridades superiores, e geralmente esses casos que são denunciados têm repressões severamente graves, né? Severamente graves. E as mulheres, por outro lado, são tratadas como mercadoria, são tratadas como seres de segunda linha, e a elas é dado apenas o papel doméstico e nada mais do que isso. As mulheres mais importantes, é claro, são as esposas dos comandantes, que não podem sequer ler. É proibido as mulheres ler e, claro, escrever também, e elas podem ser duramente punidas se forem pegas lendo alguma coisa, inclusive a própria Bíblia. As mulheres têm que ficar em casa, as mulheres dos comandantes têm que cuidar dos filhos e têm que cuidar do andamento, né, do governo da casa. Tem também as martas, e aí você lembra lá do texto bíblico, as martas são as mulheres que trabalham nos afazeres domésticos dentro de casa. E tem o papel imprescindível nessa dramática toda, que são as aias. As aias é um termo também tirado da Bíblia, que eram aquelas mulheres férteis que engravidavam, né, que trabalhavam como concubinas dos senhores, e elas engravidavam e davam à luz a filhos dos patriarcas, no caso da esposa desse patriarca não poder dar à luz. Inclusive em Gilead, muitas mulheres que foram capturadas, foram presas à força, né? E foram presas porque elas já tinham filhos e filhas, e o mundo, de certa maneira, principalmente naquela região, está sofrendo com um baita problema de baixa natalidade. O número de nascimentos diminui radicalmente a cada ano, e a República de Gilead também tem os seus comandantes com muitos problemas de fertilização, e quando eles não conseguem ter filhos do modo tradicional com as suas esposas, eles recebem nas suas casas uma das aias, que são essas mulheres que se vestem de vermelho para serem identificadas, capturadas, porque elas são violentadas, mas elas precisam ser de alguma maneira protegidas, porque são elas que podem gerar filhos para os comandantes. E aí é muito interessante porque essas aias ficam durante um período na casa do comandante, na casa da esposa desse comandante, e todo mês, no seu período fértil, essa aia é obrigada a passar por uma cerimônia religiosa, que na verdade é um estupro. Antes do estupro acontecer, do ato sexual acontecer, essa aia fica ajoelhada e o comandante lê versículos bíblicos do Antigo Testamento, principalmente envolvendo Jacó, que não podia ter filhos com a sua esposa, e aí usou uma serva como concubina, e logo em seguida essa aia é levada até o quarto do casal. A esposa do comandante segura essa aia, enquanto o comandante tem relações à força com essa aia no objetivo de engravidá-lo. Algumas aias engravidam, quando elas não engravidam, há um outro drama envolvendo a família, e quando elas engravidam, elas são protegidas até o final da gravidez, até o final da gestação, e depois os filhos ficam para os patriarcas, né, o comandante e a sua esposa, e a aia é separada
do seu filho, porque o filho não é considerado dela e ela vai servir a outro comandante em outra casa, às vezes até em outro distrito. Então, a série tem essa tônica. As aias são literalmente usadas para tentativa de procriação e dentro desse estupro, dentro dessa relação abusiva, tem um fundo bíblico de interpretação literalista, é verdade, e tendenciosa, para justificar aquela relação sexual não consentida pela aia, evidentemente, e todo mês ela passa por essa cerimônia, todas as aias passam por isso, né? A sociedade de Gilead mostra muito bem como é uma sociedade religiosa, fundamentalista, que é governada de modo literalista, com leis absolutamente rígidas. É uma sociedade militarizada, cinzenta, sombria, sem alegria, sem espontaneidade, com qualquer coisa que sai fora do trilho sendo punida severamente pelas autoridades arbitrárias. Porque tem um outro detalhe, lá em Gilead também tem as mulheres que servem na casa de Jezabel. Você já deve imaginar, pelo linguajar bíblico, o que seria uma casa de Jezabel. É uma casa de prostituição, um bordel, no qual os comandantes vão, entre aspas, secretamente, algumas noites, e lá tem mulheres que se prostituem, tem bebidas, tem cassinos, enfim, é um grande bordel em que os comandantes vão para lá e em público, claro, eles têm que manter aquela pose de homens de fé, de homens de família, de homens temente a Deus, mas a maioria deles na casa de Jezabel é frequentada por eles, e na casa de Jezabel eles se mostram pessoas que nada têm a ver com os discursos que eles defendem lá. É muito interessante essa série porque as mulheres também têm um tipo de mulher que é pelo contexto da série, uma mulher privilegiada, que são as tias. Quem são as tias? As tias são as mulheres que provavelmente na vida anterior elas tiveram algum contato com educação, envolvendo crianças, como a tia principal da série, que também é uma atriz fantástica. As tias são as responsáveis pela educação das aias, as tias são as responsáveis por fazer a lavagem cerebral religiosa, moral nas aias, e elas trabalham muito com a questão da culpa, da culpabilidade, trazendo à tona o que essas mulheres foram na vida antes de Gilead. Muitas vezes nem tinha nada de mal, mas isso é tudo superestimado para que a pessoa, para que a aia se sinta culpada, e se sentindo culpada, ela dá menos trabalho para aquela conjuntura, ela aceita a sua culpa, ela aceita a punição que ela deve passar e aceita aqueles tratamentos das quais elas são submetidas como sendo um chamado divino de uma mulher privilegiada para uma obra divina fora da normalidade, e essa lavagem cerebral é feita na cabeça das aias por responsabilidade das tias. E quando alguma aia, sob a supervisão dessas tias, não funcionam como deveriam, dão algum trabalho, as tias são as responsáveis de castigar, e elas castigam até com pena de morte algumas aias, e a série mostra muito bem isso. Então, vale muito a pena você assistir a série. A série já está disponível com 4 temporadas e é uma crescente que a série vai mostrando, tanto dos sentimentos, dos personagens, dos seus comportamentos, da forma como vão entendendo, fazendo a leitura do seu contexto e se posicionando diante disso. Vai vir aí a 5ª temporada, porque, é claro, a 4ª termina com pontos que precisam ter nós desatados, e a 5ª temporada vem aí, vai ser muito interessante, é muito promissora. E é claro que eu não posso dar aqui mais detalhes, porque senão eu vou dar uma série de spoiler, porque a série realmente é fantástica, vale muito a pena você assistir.
principalmente porque ela nos ajuda a entender algumas questões. Primeiro, a forma como as religiões cristãs lidam com a mulher, que na maioria do tempo, e ainda hoje continuam assim, é claro que na grande maioria não é da forma tão mecanicista e tão objetificante como é na série, claro, não quero dizer isso, mas mesmo assim as mulheres ainda têm papéis secundários, ainda tem um discurso que coloca o homem como o papel principal de uma casa e a mulher como submissa, como secundária. A mulher ainda tem forte apelo em muitos setores da religiosidade ocidental para que ela fique em casa, para que ela apenas cuide do marido, dos filhos, para que ela não estude, não tenha uma carreira, ou quando tem esse caminho é muito mais dificultado do que para um homem na mesma situação. O papel das mulheres nas igrejas, que são negados na maioria delas, a grande maioria não aceita pastoras, algumas não aceitam nem pregadoras, né? E isso é o primeiro ponto que a gente pode refletir. Segundo ponto é a receita desastrosa entre fundamentalismo religioso e armamento. Isso só pode dar desgraça e só pode dar tirania. Fundamentalista não dialoga. Fundamentalista crê que tem a certeza e todos têm que concordar com ele. E esse fundamentalista armado é um perigo elevado à enésima potência. Outro ponto importantíssimo que a série nos ajuda a trabalhar é a questão da leitura literalizada do texto bíblico, porque grande parte dos horrores de Gilead são justificados com textos bíblicos. Não é garantia, ao ler um texto bíblico, de que algo bom e positivo está sendo feito. Quando isso é feito de modo literalizado, fora de contexto, interpretado ao seu bel prazer, como infelizmente muitos fazem, a Bíblia acaba sendo usada para justificar a intolerância, a violência, a discriminação, e esse não é o propósito de Jesus, evidentemente. Então, a série The Handmaid's Tale, o conto da Aya, ela nos ajuda a perceber algumas problemáticas de uma religiosidade tóxica, de uma religiosidade fundamentalista, exageradamente religiosa, e os perigos disso podem trazer. É claro que existem conservadores que são pessoas verdadeiramente de bem, verdadeiramente bem intencionada nas suas crenças e na sua fé, embora limitadas em muitos pontos, mas também tem fundamentalistas que são sádicos, que são uma coisa em público e outra coisa no particular, que são uma coisa na comunidade e outra coisa dentro de casa. Fundamentalistas que usam textos bíblicos ao seu bel prazer e para lhe beneficiar. Isso tem, infelizmente, e nós devemos estar atentos ao perigo que isso representa. Então fica aqui a minha breve análise, né? E a minha dica para que você assista a série O Conto da Aya, The Handmaid's Tale, que vale muito a pena, não só do ponto de vista das reflexões bíblico-teológicas, mas como uma série, como arte, vale muito a pena essa dica que eu estou lhe dando. Como também vale a dica de você ser inscrito aqui do canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e também ativar todas as notificações. Você também pode me seguir no Instagram, o link está na descrição, e pode contribuir com esse canal com o Valeu Demais ou se tornando membro também. Um abraço